aberto à discussão com parceiros sociais e oposição. Finalizamos este que promete ser o assunto do dia de amanhã, depois da reunião extraordinária do Conselho de Ministros com a presença de Eduardo Paz Ferreira, Presidente do IDEF. Obrigada por estar aqui connosco no Grande Jornal. O Governo vai então amanhã discutir estas medidas para o crescimento. Pergunto-lhe se, na sua opinião, ainda vem a tempo de evitar, por exemplo, a contração de 0,4% que previu a Universidade Católica em 2014, ou acha que já chega tarde? Bom, eu acho que qualquer um de nós pensa que é sempre melhor tarde do que nunca. Agora, é óbvio que a sua pergunta tem por trás uma análise muito correta da situação. Foram criadas condições em que, de facto, é muito difícil que por um passe de mágica ou por uma reunião de um Conselho de Ministros, uma terça-feira desta primavera que finalmente começa, se inverta a situação. Por outro lado, é preciso notar que uma estratégia de crescimento implica todo um conjunto de opções que têm que ser tomadas em conjunto e que não são compatíveis com a manutenção da atual estratégia que o Governo tem seguido em matéria de austeridade e em matéria de negociação com o exterior. Enfim, o crescimento tornou-se de repente a nova palavra mágica depois da austeridade, enfim, muito rapidamente, não é? Hoje tivemos o Fundo Monetário Internacional muito ocupado com a ideia de crescimento e ainda bem. Durão Barroso fez a espantosa declaração que não podemos continuar com a austeridade, ele que apareceu durante uns anos como um dos falcões da austeridade e até defender os países do Sul das críticas que são vítimas, ele que também se não poupou às críticas aos países do Sul. E, portanto, digamos, há aqui uma mudança do ambiente dominante que é curiosa. Bom, e que teve também aquele pano de fundo do grande falhanço do artigo económico do Kenneth Rogoff e da Carmen Reinhart, que era a base teórica essencial da austeridade. Agora, é, por exemplo, extraordinário que o Fundo Monetário Internacional tenha esta reunião tão positiva sobre o crescimento económico e que isso não se transmita minimamente à Troika e particularmente ao representante do Fundo Monetário Internacional na Troika. Pois, essa é a minha próxima questão, é que realmente, como estava a dizer, verifica-se aqui uma mudança no discurso, agora fala-se sim de crescimento e não de austeridade, mas na prática, quando é que podemos ver isso na prática? Pois, não é, vê-se muito pouco. É curioso, não sei, a Sra. Lagarde, digamos, tem aquele ar doce e encantador, em certo sentido, é uma pessoa muito agradável de ver na televisão, é uma mulher inteligente, mas eu acho que ela nos últimos meses tem-se especializado num discurso que é o mito esquizofrénico. Porque, claro, pode-se dizer, são os funcionários da Troika que têm uma posição diferente dela. Mas, meu Deus, a senhora é presidente do Fundo Monetário Internacional. É quem manda, não é? É quem manda. Portanto, digamos, se ela está convencida, e ainda bem que está, que é necessário dar prioridade ao crescimento, que a austeridade na Europa está a ser excessiva, então, por favor, tira este senhor Salassier, que por visto está enganado e não percebeu que o Fundo Monetário Internacional já mudou de ideias. Mas porquê é que acha que então se tem este tipo de declarações quando na prática nada muda? É só para trazer confiança, para tentar trazer confiança? Não sei se é para trazer confiança ou se é para uma coisa um pouco mais mesquinha, que é para criar mais alguma confusão e criar alguma esperança em alguns espíritos mais suscetíveis de apanharem as headlines e dizerem ótimo, agora vamos para uma política de crescimento e já não de austeridade. Porque realmente não há aqui nada de consistente. Dito isto, é evidente que eu percebo que a Sra. Lagarde tem que compor com outras forças. Outra senhora menos doce e simpática, que é a Sra. Merkel, ainda hoje insistiu em declarações duras. Aliás, nos últimos 3 ou 4 dias, ela multiplicou-se em declarações simpáticas, do género, é óbvio que vai haver quem morra pelo caminho, mas é preciso que morram para que venha o crescimento e outras coisas assim. O morra é exagero, mas que vai haver muito sofrimento, o que tem implícito essa ideia, e, portanto, é evidente que se procuram soluções de compromisso. Mas falta aqui coragem política para impor orientações novas. O secretário de Estado do Tesouro norte-americano, como sabe, também está farto de dizer à Europa que acabe com isto. E realmente, pois, é que, como dizia no outro dia o antigo presidente Lula, a Europa tem um presidente que é a Alemanha. E num regime claramente presidencialista. E, portanto, a Alemanha diz não. É o dictato alemão e, portanto, estamos nisto adiante a pouco as declarações.
e depois das eleições provavelmente continuará a dizer. Não haverá nenhum alívio aí, pelo menos é o que muita gente espera, não é? Pois sabe, nós temos que nos ir iludindo com umas coisas e de vez em quando temos umas esperanças. Eu próprio caio nessa. Por exemplo, achei que quando o François Hollande foi eleito Presidente da República Francesa, as coisas iam mudar e ele tinha prometido muitas novidades, designadamente em matéria de crescimento. Mas depois cá está. Caiu tanto no jogo do taticismo político, de conjugar esforços, de ter boas relações com a Alemanha e tal, que acabou por perder esse impulso inicial. E na Alemanha, repare, se mantiver um governo exatamente com esta composição, nada de essencial vai mudar. E mesmo que haja outro governo, por exemplo, que haja a grande coligação CDU-SPD, as mudanças serão mínimas. Não se pode dizer que os social-democratas, no seu conjunto, tenham uma política muito diferente. Claro que há uma linha no SPD muito mais crítica da atual política da Merkel, mas daí não é de esperar grandes milagres. E por cá, o que é que o Governo pode efetivamente fazer para que a economia mexa um bocadinho? Eu acho que o Governo tem que fazer várias coisas, claramente. Primeiro, tem que mudar de atitude em relação à conversa com o exterior. Ou seja, há pouco falávamos disso. Tem que perguntar à Sra. Lagarde, mas tenho a certeza que estes senhores que vêm cá estão mandatados por si, pelos vistos também o Dr. Durão Barroso. Não acha então que vamos repensar a austeridade toda? Tem que ter coragem, tem que procurar criar pontos com todos os países, e repare, ainda hoje saíram números que são impressionantes. Praticamente todos os países da zona euro estão em déficit, e em déficit superior aos míticos 3%. E, portanto, é tempo para parar, refletir, para os países que têm problemas semelhantes se juntarem. Depois, o Governo pode fazer coisas, obviamente. Não pode pensar, por exemplo, que tendo esta carga fiscal vai haver crescimento em Portugal. E quando digo esta carga fiscal, normalmente as pessoas pensam imediatamente no IRC, ou seja, no imposto sobre as empresas, mas não é só esse o problema. É que tendo essa carga fiscal sobre as pessoas e todas as outras medidas que deixam as pessoas totalmente no osso, sem qualquer disponibilidade para o consumo, é impensável ter uma política de crescimento em Portugal. E espera que isso aconteça, que o Governo olhe para o consumo interno, porque a verdade é que até aqui ouvimos sempre falar nas exportações e sempre esquecido o consumo interno. Agora está provado que sem consumo interno, sem que o consumo interno suba, que não há muito a fazer também, por exemplo, pelo desemprego. Não é? Não, é muito interessante como todas as certezas sólidas ruíram, não é? Infelizmente, é interessante e é infeliz, porque, enfim, eu pessoalmente preferiria não ter que estar aqui a dizer isto hoje, a dizer que maravilha, o programa da Troika correu otimamente, mas todos sabemos que não correu. E esse mito das exportações, enfim, hoje em dia já se sabe o que vale. Pelo contrário, é preciso um mercado interno. Mas isso não se resolve com este bode expiatório que o Governo agora arranjou, que são os bancos. Quer dizer que os bancos não dão crédito. Se calhar não dão muito, é verdade, mas quais são os projetos sérios que são apresentados aos bancos? Ou pondo a questão de outra forma, quem é que quer investir em Portugal hoje em dia? No fundo, aquilo que se está a assistir na atividade económica é continuar um pouco um jogo de mudança de carteiras, em que os ativos que estavam nos bancos passam para fundos de gestão imobiliária, que depois vendem outros especuladores e tal, e isto é a atividade económica, não saímos disto. Mas eu gostava muito que aparecesse alguém a dizer: eu tenho aqui um projeto, que é um projeto sólido, que é um projeto rentável, e os bancos recusaram. Aí eu poderia acreditar. Enquanto isto não acontecer, parece-me que se está uma vez mais a desviar do debate essencial. Por exemplo, uma das propostas também aqui em cima da mesa, que o Governo à partida estará a analisar e irá analisar amanhã, vai muito ao encontro também daquilo que o PS tem vindo a defender, que é a redução do IVA na restauração. E também um dos pontos que referiu. Esta medida, por exemplo, o que é que traria? Repare, são medidas tão extraordinárias. Nós olhamos para elas e pensamos, mas como raio é que foi possível tomar uma medida como essa do IVA na restauração? Não se percebia que isto era condenar, digamos, um número enorme de pequenas empresas da área da restauração, de pequenos cafés, à falência, ao aumento do desemprego, a tudo isso. É previsível, que nem sequer era previsível, porque se alguém tivesse juízo e não se limitasse a usar folhas de Excel
mal como os grandes economistas fizeram naquele artigo, sabiam que mesmo esta subida do IVA não ia traduzir-se num aumento de receita. Pelo contrário, por causa das falências e tudo isto. E, portanto, como é que é possível ter esta percepção que se vai aumentar a taxa da restauração sem perceber que o possível aumento de receita é totalmente anulado pelo desgaste, pelo aumento do desemprego que isto provoca? E, portanto, enfim, se ao menos se retificar isto é qualquer coisa. Mas chegamos a uma altura em que realmente nada destes pequenos passos já dá. E a verdade é que o Governo quer também aqui, com este pensar o crescimento, aproximar-se um pouco ao PS. E, nesse sentido, uma das propostas do PS para estimular a economia é o aumento do salário mínimo nacional. Pergunto-lhe se pensa que esta será uma proposta acolhida por parte do Governo e se é, de facto, uma proposta que é passível de executar. Pois, repare, eu confesso que não consigo perceber muito bem alguns movimentos políticos, a velocidade com que o Governo passou de um total desinteresse pelo PS para um vamos casar e já, é um pouco surpreendente. Há aquela selva. Há a troika por trás. Aparentemente, enfim, o executor foi o meu querido amigo Miguel Poiares Maduro, com aquela conferência de imprensa dos 9 vezes a falar no consenso com o PS. Bem, acho que isso deixa o PS um pouco sem saber o que fazer, talvez, mas realmente não percebo bem qual é a utilidade disto. Mas na questão de fundo, que é a questão séria, que é do salário mínimo, mais uma vez voltamos às duas perspectivas de que se pode partir. Mas antes ainda uma coisa que gostava de assinalar, que é, eu acho que se há uma coisa que tem funcionado bem em Portugal, curiosamente tem sido a concertação social. E em especial os patrões portugueses, e seguramente muito por mérito do presidente da CIP, têm tido uma posição equilibradíssima quanto a estas questões. E percebem, por exemplo, que o aumento do salário mínimo, ou pelo menos a não redução do salário mínimo, é uma condição para crescimento. Como se lembra aí atrás, o debate foi vamos reduzir o salário mínimo. Agora já estamos a considerar subir. Portanto, aquilo que lhe dizia, o ambiente económico dominante começa a mudar. Ou pelo menos resta saber se não estão a fazer aquele jogo de mudar o acessório para que se mantenha o essencial. Se mantiver o essencial, não vai haver crescimento. Pergunto-lhe se acha que ainda há margem, sequer, para se mudar apenas o acessório. Creio que não, eu diria. Parece-me óbvio que não. Agora, em que circunstâncias é que é possível que isso se transforme em decisão política? Com quem é que se vai transformar? Essa é a grande questão. Porque, enfim, olhamos para isto, enfim, ligeiras alterações governamentais, há pouco falávamos disso, uns novos secretários de Estado, nada disto significa coisas profundamente diferentes. Não sei bem qual é a discussão para amanhã no Conselho de Ministros, mas aquilo que vem em maior destaque é sempre a questão do crédito bancário, não é? Portanto, não vejo muitas ideias. Por exemplo, a ideia fundamental é a ideia da reindustrialização do país. Do mercado interno. Por Álvaro Santos Pereira e por muitas outras pessoas, enfim, mas é bom que alguém que esteja no governo também a defenda, porque de facto é das coisas mais impressionantes, eu diria mais deprimentes que nós temos, é ter desaparecido a grande, a pequena, a média indústria portuguesa. Mas tudo isso passava de novo, repito, por alterar totalmente a política de remunerações, a política fiscal. Ou seja, isto anda tudo ligado e, portanto, tentar mexer pequenas peças não nos leva a lado nenhum. Acha que, por exemplo, o Ministro da Economia pode ganhar aqui um novo protagonismo, com o protagonismo também dado à economia e ao crescimento? Bem, eu não, repito, eu no outro dia dizia aqui, eu não sou comentador político, tenho muita dificuldade, mas aparentemente os sinais são que o Ministro da Economia está a desaparecer. Qualquer dia tem um Ministério, mas não tem quaisquer instrumentos. A saída, por exemplo, dos instrumentos dos quadros comunitários de apoio do Ministério da Economia sob a alçada de outros ministérios, não é? Torna a pasta, digamos, no mínimo supérflua. Não sei realmente para que é que serve. Daquele mega ministério enorme, ao pouco tem saído tudo o que é importante.
E, portanto, digamos, o ministro Álvaro Santos Pereira arrisca-se a ficar como alguém que diz algumas coisas certas, outras menos certas, como qualquer um de nós na vida, mas que não tem instrumentos para fazer nada. No final do mês vamos também, ao que tudo indica, ficar a conhecer os cortes estruturais na despesa. Pergunto-lhe se, neste sentido, este é um debate que também terá de ser feito de forma alargada e não terá a decisão de ficar só a cabo do Governo. Repara, a questão dos cortes estruturais, pouco antes de começarmos esta conversa, estava a ouvir o Dr. Rui Vilar, enfim, com toda a grande experiência dele, e a dizer uma coisa corretíssima, que é que estes cortes cegos não nos levam a lado nenhum, e parece-me evidente. Eu não sei realmente como é que se vai cortar. Primeiro eram os tais 4 mil milhões, agora acho que são 800 milhões. Não sei, porque está tudo no osso, realmente. Onde é que se vai cortar? Na saúde, o Sr. Ministro da Saúde, e muito bem, tem dito sempre que não aceitará cortes para além de certos limites e que a saúde tem que ser um setor privilegiado. E tem conseguido alguma diferenciação positiva. Na educação, enfim, passamos de uma situação em que talvez houvesse algum excesso de professores, talvez, para uma situação em que as escolas começam a ter turmas numa dimensão impensável, ou em que a fusão de escolas cria, de facto, condições muito mais para os estudantes. E isto, digamos, anda outra vez ligado ao problema do crescimento. Se nós não tivermos um bom sistema de saúde, se não tivermos um bom sistema de saúde, se não tivermos uma segurança social e uma rede de proteção contra a exclusão e pobreza, não há crescimento. Ou antes, há um modelo de uma coisa que é um crescimento, até pode haver, embora nem esse esteja nas previsões e elas saem sempre para pior, mas até pode haver algum crescimento numérico, algum crescimento do PIB, mas crescimento no sentido do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do tecido social, esse não haverá necessariamente. Mas nem o outro parece haver. Que haverá gente rica e gente pobre, haverá, mas isso não é crescimento. Professor Eduardo Paes Ferreira, muito obrigada pela sua presença neste grande jornal e pela Obrigado, sua análise.